Assim como o coeficiente de atrito, as forças de atrito elas também se dividem em duas, sendo a força de atrito estática e a força de atrito dinâmica. A força de atrito estático é quando os corpos eles estão parados um em relação ao outro, e as forças de atrito dinâmicas são quando os corpos, um ou mais desses corpos, estão em movimento em relação ao outro. Devido ao coeficiente de atrito estático ser sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, então a força de atrito estática ela é maior do que a força de atrito dinâmica. Porém, tem sempre um porém, a força de atrito dinâmica, ou seja, aquela que age quando há um movimento de uma ou das duas superfícies uma em relação à outra, pode ser calculada pela expressão força de atrito dinâmica é igual ao coeficiente de atrito dinâmico multiplicado pela força normal. Já a força de atrito estática possui o que chamamos de força de atrito estático máximo, que é a força necessária para romper a inércia e alterar o estado do corpo. Ou seja, é a força necessária para mover o corpo e tirar ele daquele repouso. A força de atrito estático máximo pode ser calculada pela expressão força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. Porém, toda vez que eu insiro uma força, eu faço uma força em um corpo e ele ainda não começa a se mover, ele ainda está estático, parado no mesmo lugar, quer dizer que aquela minha força de atrito ela vai ser igual à força que eu estou aplicando naquele corpo. Isso devido à terceira lei de Newton, ação e reação. Eu estou fazendo uma força naquele corpo e ele está reagindo com uma outra força, nesse caso a força de atrito, com a mesma intensidade do que a força que eu estou aplicando. Claro, com o sentido oposto. Analisando um gráfico da força de atrito, eu percebo que quando o corpo está parado, eu vou aumentando a intensidade da minha força de pouco em pouco, até eu chegar na minha força de atrito estático máximo. Quando eu chego nesse ponto, ela decai e começa a força de atrito dinâmica. Isso porque a força de atrito estático é muito maior do que a força de atrito dinâmico.